Aleluia. Fundados sobre a revelação dos apóstolos e dos profetas, assim foi a igreja, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20. Aquilo que os profetas do Velho Testamento ouviram por causa do Espírito de Cristo que estava sobre eles, de acordo com 1 de Pedro, estes tendo o Espírito de Cristo, que mostrava para eles aquilo que era, quer os sofrimentos de Cristo e quer a glória após esses sofrimentos. E assim sendo, nós temos a revelação, temos o entendimento dos profetas que no Velho Testamento entenderam e falaram, e alguns deles fisicamente ou emocionalmente sentiram aquilo que estava por vir. Lembrando-nos de Davi em Salmos 22, que cita as exatas palavras de Jesus na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Agora os profetas dão lugar aos apóstolos no Novo Testamento, que o apóstolo João, dando o testemunho apostólico, se calhar a melhor forma de definir o ministério apostólico, dizendo que o que vimos, o que ouvimos, e jamais entrou, segundo Coríntios, no coração dos homens, agora estava diante deles, e com as suas mãos eles apalparam o verbo da vida. E João prossegue em dizer, isto vos anunciamos, com um único objetivo. O apóstolo Paulo também disse em Romanos 1, venho ter convosco, desejo vir ter convosco para vos acrescentar um dom espiritual. E era esse o objetivo apostólico, de edificar a igreja. Eles disseram para que vocês também tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai por meio de Jesus Cristo. Essa série Eu Já Comi passa agora a ter uma outra faceta, as palavras de Jesus. Adão comeu as mentiras da serpente. Nós, em Cristo, comemos o pão que desceu dos céus, que é apto para nos limpar e nos tornar agradáveis no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e busque seriamente reter tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, igreja. Bem-vindos. A Palavra de Deus na Minha Boca é um programa em que o Senhor empodera a sua igreja para que a palavra na nossa boca tenha o mesmo poder que o Senhor liberou sobre nós. Que sejamos revestidos da autoridade e à medida que nós declaramos essa palavra, quebra o jugo sobre nós e sobre aqueles que são oprimidos de Satanás. Que nessa noite, assim como eu, você tenha a expectativa daquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua igreja. Por grandes coisas nós temos recebido do Senhor, nós temos ouvido e temos visto diante de nós. Pastor Mauro, boa noite. Pastor Gutiana, boa noite. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Pastor Mauro, não sei o que o pastor tem reservado para nós, mas nessa noite eu tenho alguns pontos sobre a mensagem de domingo que eu gostava que o pastor trouxesse. Dois pontos específicos. Em Mateus 10, 5 e 6, em que o Senhor disse, não ireis pelo caminho dos gentios. E nós sabemos que os gentios, ou o entendimento que tínhamos, se calhar nem era este, tal e qual, mas depois do pastor ter trazido essa mensagem no domingo, os gentios são aqueles que se dedicaram a comer, beber, casar e dar-se em casamento. Quando o Senhor diz, não ireis pelo caminho dos gentios, qual é que é o ponto específico que a igreja não atentou que realmente era o caminho que não devíamos ir? Amém. Qual é o caminho que a igreja não atentou?
séria pergunta. Qual é o caminho que a igreja não atendeu? Rio porquê? Porque a palavra de Deus diz que, como uma galinha que ajunta os pintos, assim tentei ajuntar-vos debaixo das minhas asas. A palavra de Deus diz que se quiseres e comeres o melhor da terra, e o Senhor disse isso, se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra, mas ele disse isso para aqueles que têm ouvidos. E a palavra claramente diz: o mundo não pode recebê-lo. O Senhor Jesus claramente disse que ao mundo ele falava em mistérios, mas para a igreja ele abria as Escrituras. Lucas 24, a Bíblia claramente nos mostra que Deus deu-lhes entendimento para compreenderem, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Qual é o caminho que a igreja não entendeu? É simples. Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Repare, temos de dar crédito à pregação e não dar crédito a qualquer coisa. Infelizmente, deu-se crédito a coisas que não são a pregação do Evangelho. Essa passagem está em Isaías 53, quando descreve Cristo crucificado. Paulo disse: no vosso meio propus não vir em sublimidade de palavras, não vir com filosofias humanas, mas na pregação de Cristo e este crucificado. Quando nós olhamos para isso e nós compreendermos o que é o Evangelho ou aquilo que os gentios buscam, eles não buscam a cruz. Nós temos a noção que os povos procuram o que comer, beber, casar e darem-se em casamento. E logo no seu ministério, o Senhor Jesus disse, quando o apóstolo Pedro disse: Senhor, despede as multidões, e o Senhor disse: alimentem-nos. E divididos eles em grupos, de 50 em grupos, que era assim que a igreja primitiva, pelas casas, se reunia, Jesus multiplicou o pão e o peixe. A palavra espalhou-se, eles voltaram. A audiência aumentou ou manteve-se. Mas a terceira vez que eles vieram, Jesus disse: na verdade, vocês não vieram por causa, senão, do pão e do peixe. Quer dizer, para nós angolanos, magoga é pão com frango. Há uns que têm Motorola. Quem é luandense sabe o que estamos a falar. No tempo de Pedro, a magoga era de peixe. Eles voltaram 2, 3 vezes por causa do que Jesus poderia fazer em função das suas necessidades. Mas eles não deram crédito à pregação. E Jesus disse: na realidade, eu sou o pão que desceu dos céus, e quem não comer da minha carne não terá pacto comigo, e quem não beber do meu sangue. E nós vemos algo muito interessante. Pastor Catiana, normalmente quando nós vemos pessoas discutirem, okay? Isso é muito importante, queridos irmãos, que gostaria que você captasse isso. Quando nós vemos pessoas discutirem, existem pessoas que têm a tendência de ou uma inclinação para discussões. De onde é que surgem essas discussões? Um fala, o outro parece estar a ouvir, mas na realidade ele está a formular a resposta para contra-atacar. Aquilo que nós dizemos, que a pessoa não ouve para ouvir, ela ouve para responder. E normalmente quando respondem, respondem para ferir. Noutras palavras, para silenciar a pessoa que lhe estava talvez a exortar. Por que eu trouxe um assunto dos comportamentos humanos para o crédito da palavra? Porque no livro de Efésios, capítulo 4, diz: não sejais mais como os gentios, entenebrecidos no seu entendimento, separados, portanto, da vida de Deus.
E qual era a condição dos gentios? A Bíblia diz lá embaixo, no livro de Efésios, capítulo 4, eu passo rapidamente para ler, para que você entenda a correlação dessas duas passagens. Quando Jesus fala, amém? Com eles e diz-lhes: quem não beber do meu sangue, comer da minha carne, ouve diretamente aquilo que nós acabamos de descrever. Eles ouviram, não compreenderam, não se esforçaram para compreender. Eles não foram humildes para procurar saber o que ele quis dizer. Tanto eles no passado, tanto quanto nós também abrimos as Escrituras e assumimos uma coisa sem nos humilharmos perante o Senhor, que é poderoso para abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas 24, 45. Então, o que eles fizeram? Eles retorquiram dizendo: quem pode aguentar tão duro discurso? E aí eles quebraram a comunhão que eles supostamente estavam a ter com Jesus. Pergunta é se eles estavam a ter comunhão com o Senhor Jesus ou eles estavam a ter comunhão com aquilo que Jesus fazia. Nos dias de hoje, talvez nos últimos 50, 100 anos da igreja contemporânea, o que se mais descreve é o mover do Espírito Santo. Quando nós falamos do mover do Espírito Santo, eu não quero dizer que a falta de ação do Espírito Santo é o que nós devemos estar focados, mas a ênfase errada sobre poder de Deus. A ênfase errada sobre quem caiu, quantas cadeiras na igreja foram partidas. Para quem é luandense, sabe que há uma música, há uma dança, cair com cadeira. Esse cair com cadeira já começou há muito tempo na igreja. Há muito tempo, e não é escárnio que eu estou a dizer. Em que muitas das vezes nós até achamos que tal coisa seja um ato espiritual. Por simples questão de desprezo ao Senhor. Desprezo à palavra. Desprezo não dando crédito à mensagem. Para que se pudesse dar crédito naquele grupo de pessoas, eles deviam ter sido nobres, apontando para Atos 17, Tessalonicenses e Bereanos. Os Tessalonicenses, movidos de um sentimento torpe, levantaram-se e começaram a falar mal do caminho. Mas os Bereanos ouviram Paulo na sua pregação e foram abrindo as Escrituras e constataram que era tal e conforme Paulo tinha falado. Eles viram o que Paulo falou, confirmaram nas Escrituras, não era invenção dele. Logo, aquele que falava contigo não estava falando da sua própria imaginação ou até sabedoria. Lembra quando Pedro perguntou: por que vocês olham para mim com esse espanto? Como se pelo nosso próprio poder tivesse acontecido. Nos dias de hoje, ou como eu disse, os últimos 50 ou 100 anos, a igreja contemporânea, se calhar nos últimos anos mais recentes, a igreja contemporânea foca-se no poder. Quando Pedro te diz: mas por que olham para nós como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito isso? E de repente nós vemos que no passado Deus usava eles todos. E hoje nós temos uns exclusivos a moverem-se no poder. Nós, dentro de uns poucos exclusivos, depois vemos também que Jesus não pôde operar muitos milagres em certos lugares e admirou-se da sua incredulidade, estando limitado a impor somente as mãos sobre uns. E nós hoje vemos somente uns poucos a serem impostos, a receberem posição de mãos, e alguns poucos a serem curados, e nós demos poder. Ou seja, aquilo que era escandaloso aos olhos de Jesus, hoje é exaltado. E a Bíblia diz isso. O que é abominável diante de Deus, é exaltado diante dos homens. O que nós exaltamos diante do Senhor é abominável. Agora, por que é que eu disse isso? Os gentios, no livro de Efésios, agiam como aqueles povos que foram estando na presença de Jesus na primeira multiplicação e na segunda multiplicação e agora na terceira tentativa, né, de multiplicação. E o que a palavra de Deus diz sobre os gentios? 4:17, digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como também andam os outros povos, os gentios, etnos. Gentios, etnos, não é gentio, não é uma expressão
eh, pejorativa, como muitos infelizmente usam, e outros por soberba e superioridade, de que este é um pobre de espírito. Isso são expressões que têm a sua relevância no contexto bíblico, que no pecado, lembra-se da série Eu Já Comi, o engano de Satanás, muitos usam a palavra de forma enganosa, dizendo que aquele pobre de espírito, como desprezando alguém. Aqui temos também o gentio como alguém desprezado. Esse é um gentio, como alguém que não tem modos. Por exemplo, nós falamos, eu vou falar do contexto angolano, eu acredito que nos outros povos também têm os seus outros contextos que se apliquem, porém aqui nós chamamos sanzaleiro, mas sem saber que sanzaleiro é oriundo da sanzala. Matumbo, como se fosse uma questão de modos, mas Matumbo é uma povoação, é um povoado na região de Matumbo, em Angola, no sul, no leste-sul de Angola. Então, às vezes eu olho e observo a tendência de nós usarmos expressões para encobrirmos o que é que queríamos realmente dizer, ou damos um outro significado a essas expressões, que têm muita importância, como os gentios ou os pobres de espírito. O que era a característica destes etnos? Etnias, são povos, não países, mas as etnias. E aqui diz o quê? Que na vaidade do seu sentido, vaidade o quê? Vento, é vão, é temporário, não tem fundamento. Entenebrecidos no entendimento, não têm a luz do Evangelho. E Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, por mais que tu fales com eles, eles entendem trevas. Lembra que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, nas trevas, jaz em trevas? Trevas é a ausência da luz. A palavra é luz. Quando se fala com alguém nessa condição, por mais que você esteja a falar com ele a palavra de Deus, que Deus lhe amou, ele vai entender que tu estás a lhe atacar. Por exemplo, se lhe disseres Deus te perdoou-te na cruz e a ti não, sou eu que sou pecador, sou eu que estou errado, tem uma razão de ser isso. Extremamente importante. Porque muitas das vezes isso nós associamos que são coisas afetas a relações humanas. Não. Não. A Bíblia nos mostra o contrário. Continuando a ler, nós vemos aqui, por causa dessas trevas, por causa do entendimento da verdade, falta de amor à verdade, estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Pela ignorância. Se você disser isso para estes, quer dizer, eu que sou ignorante. Então, aquilo que nós assumimos, nós vemos nas nossas relações humanas. Quer dizer, você não tem outra expressão, só me chamou ignorante. Talvez ele quisesse ser chamado de outra maneira. Mas pela ignorância, pela falta de conhecimento, não é? E que há neles. E por que há falta de conhecimento? Porque a palavra, quando é semeada, encontra um coração duro. Um coração que rejeita a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento, visto que rejeitastes o conhecimento. Não perece porque não houve conhecimento. Eles rejeitaram. Então a característica do gentio é que ele teve acesso à verdade, à palavra, ao conhecimento, mas ele rejeitou. Agora veja aqui embaixo, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O gentio tem uma característica de quê? Ira. Não dês lugar ao diabo. Repare bem o que estamos a falar. A ira atrai o diabo. A forma de alguém invocar o diabo sobre a sua vida é a ira. Então havia um gentio em Gênesis chamado Caim. O Senhor falou com ele, ele rejeitou o conhecimento, a instrução, e foi dito: se agires bem, serás aceito. Ao invés de ele agir bem, ele pegou e matou o irmão dele debaixo de ira. Depois da ira vem o pecado. Repare, a seguir. Amém? Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Ok? A palavra que sai da boca deles não é para edificar, é para ferir.
é para destruir. É para envergonhar a alma de alguém. É para humilhar. Está a seguir? E não entristeças o Espírito Santo. Ou seja, o que eles fazem é entristecer o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? No livro de Efésios, a Bíblia diz, lá no início, Efésios capítulo 1, e diz o quê? Tendo nele também, verso 13, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não entristeça o selo que está em ti. Não entristeça aquele que foi prometido e testifica em ti o teu valor, a tua identidade. Em outras palavras, uma pessoa que faz isso, ela fere, afasta o Espírito Santo e depois ela vem e diz, não, eu sou rejeitado, eu sou inferiorizado. Na verdade, ao ferir o Espírito Santo, ele rejeita a fonte do conhecimento. Porque o Espírito Santo viria revelar Cristo. A razão pela qual nós fomos chamados e temos uma aliança, o selo com o Espírito, a garantia que somos puros, garantia que somos dele, que não somos falsos. Um selo, quando nós temos uma garrafa d'água que não está selada, nós desconfiamos. Então, quando nós olhamos para essa pessoa e vemos a ausência dos atributos do Espírito Santo, nós também desconfiamos. Ele entristece aquele que iria lhe revelar quem é Jesus, e uma vez que o Senhor te revela quem é Jesus, você sabe que você é a imagem do Filho. Então, entristecer o Espírito Santo é rasgar a tua identidade, é desprezar a tua identidade. Como é que se entristece o Espírito Santo? Pelas palavras arrogantes que saem da tua boca. Como é que saem essas palavras? Porque você deu lugar ao diabo. Como é que se deu lugar ao diabo? Pela ira. Venha comigo no versículo 31. Característica do gentio: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia, malícia, sejam tiradas de vós. Este é o fermento que Jesus falava. O Senhor disse, cuidado com o fermento. Com pouco de fermento, leveda toda a massa. Então ele está a falar de quê? Na realidade, quem sabe o fermento é o pão velho. Então, o Senhor te deu o pão, que é a palavra. Amém? Que desceu dos céus. Jesus é a palavra. E você traz o fermento velho, que inflama. Então, nós podemos estar inflamados em Cristo. Por isso é que você vê, como é que aquela pessoa que é cristã está na igreja, amém, lê, ora, mas tem esse posicionamento. Porque ele está inflamado. Onde a Bíblia diz que o conhecimento inflama. E a seguir, antes sede uns para com os outros, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Voltando aqui à conversa de Jesus com as multidões, está a discutir com Jesus por causa do pão, hein? É atrevidos. Discutir com Jesus por causa do pão, por causa do peixe. Ele diz, quer dar pão, dá. Quer dar o peixe, multiplica. Agora, esse discurso, não. E então, na história da igreja, eles foram chamados canibais. Uma das acusações contra a igreja. Esse é o papel, é a característica, o desempenho do gentio. Quando você fala com ele, ele deturpa tudo o que você falou. Porque ele, desprezando o conhecimento, desprezando o Senhor, despreza, fere e afasta o Espírito Santo. O Espírito Santo não está, ele fecha os ouvidos ao Espírito Santo, para o Espírito Santo lhe dizer, não foi isso que te foi dito. Não foi isso que te foi dito. Só te disseram isso. Então nós vemos isso, trazendo para as relações humanas, nós vemos como o Senhor fala, ou alguém fala conosco algo, mas ele está pronto para responder, não para ouvir. A Bíblia diz que quem tem ouvidos. Então uma pessoa, um dos frutos de alguém cheio do Espírito Santo, ele é manso para ouvir. Por quê? Porque o manso herdará a terra. Muitos não prosperam porque a terra não lhes responde, porque ele não é manso. A terra lhe rejeita. E assim que o homem pecou, foi essa condição. O Senhor disse, a terra vai vos rejeitar. Porque eles deixaram de ser mansos. Mas quando eles eram na presença do Senhor, Deus trouxe os animais para ver o que os animais seriam, de acordo com o que Adão iria dizer. Então,
o domínio sobre a terra foi pela palavra que eles falaram. Mas a palavra veio a eles pela sensibilidade ao Espírito Santo. Logo a terra lhes respondia porque eles eram sensíveis ao Espírito Santo. Aqui está o segredo e o sucesso da tua vida em Cristo. Mas aqui também está o grande mistério. Quando o homem pecou, nós entendemos, uau, o homem pecou, foi destituído, e você viu, ele está nu. Não, não é isso. Quando o homem pecou, ele foi destituído de atributos do Espírito. E um dos atributos do Espírito é que pela fé que entendemos que Deus criou o mundo por meio da palavra que ele falou. Logo, quando o homem pecou, ele deixou de ter duas habilidades. De falar a palavra, agora ele falava palavras torpes. E também o homem agora tem dificuldades na comunicação. A comunicação deles só gera conflitos. Por isso é que Tiago escreve sobre o poder da língua. O suficiente para causar guerras, divórcios, inimizades, destruição da alma de alguém. Porque alguém inflamado com fermento, qual é o fermento nesse caso? Ira. As coisas dos gentios. Agora repare bem, Jesus falou daquilo que lhe pertencia. Ele era o pão, ele era o corpo que seria entregue por nós, o seu sangue da nova eterna aliança. Mas ao invés de eles se esforçarem a ouvir o Espírito Santo, o que é que queria isso dizer? Eles fizeram aquilo que os gentios lhes é propício. Eles desprezaram, responderam, estavam ali em debate. E não é que pergunto nessa noite também, que pergunto, quantas vezes você despreza o Espírito Santo? Dessa maneira que eu acabei de descrever. Esse também foi o fruto que Adão e Eva comeram no Velho Testamento. Mas isso ainda opera também em muitos que, por sua vez, acabam por desprezar o Espírito Santo. Assim sendo, deixando o Espírito Santo de lado, eles ignoram, eles desprezam o que o Senhor tem reservado para eles. Sendo que o Espírito de Deus viria para nos mostrar o que o nosso olho não viu, o que nossos ouvidos não ouviram e que jamais entrou no coração daqueles que esperam, daqueles que o amam. Então, tempos atrás, pastor Catiano, eu preguei uma mensagem que o melhor está em nós. E aí é o Espírito Santo que iria falar conosco, livrar-nos da acusação e nos conduzir a águas tranquilas. E assim sendo, muitos de nós acabamos por deitar por terra abaixo. Desprezar, como Esaú disse. Tem a ver com isso. E é o comportamento dos gentios. Minha mensagem nessa noite é: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Para que você dê crédito, você precisa de ser humilde, manso e deixar o Espírito Santo falar contigo. Se você não dá crédito por ser como Tessalonicense, não como os bereanos que eram nobres, amém? Faz-me lembrar Daniel, capítulo 1, em que um rei do mundo disse: convém selecionar jovens que saibam estar na presença de um rei. O que é que estar na presença de um rei significa? Um rei é autoridade não se negocia. Jovens que não entram em conflito com a autoridade. Que não se vejam como vítimas, rejeitados, inferiorizados, para depois alegar que têm trauma da infância. Davi também tinha, segundo os padrões de hoje. Segundo os padrões de hoje, dessa geração, o treino perante o urso e o leão era um trauma. Se não fosse nessa geração, quem te aconselha é chamar Davi para ver se Davi atendia ao psicólogo, porque Davi passou por um trauma. O que foi? Como é que te sentiste ao ver as garras do urso? Quer dizer, aonde o pai quer te treinar, aonde você se ofende e depois diz que é vitimismo, que é vítima, que é isso. Depois que essa geração produz muito poucos líderes. Produz muito poucos líderes.
Eu falava hoje com os irmãos, pastor Catiana, e eu disse algo muito interessante. Eu disse, na realidade, sabe, ehm, eu usei exatamente isso. O treino que o meu pai me deu não foi o treino que, se calhar, nós consideraríamos treino. E eu usei uma expressão, um exemplo, que alguém me disse em tempos atrás, e quem disse isso foi a irmã do meu pai, a minha tia. E que ela disse: Sabes que no tempo do Covid eu fiquei preocupada contigo, eu fui ter com teu pai para saber como é que poderíamos te ajudar. E a resposta que o teu pai me deu foi: Quem? O Mauro. E ela disse, e ele riu-se. Ele disse: O Mauro, o Mauro sabe cuidar dele mesmo, não te preocupes. Que o teu líder possa falar assim de ti, ou que você possa ouvir o teu líder falar assim de ti. Que Deus te permita tu ouvires Deus falar assim de ti. Quem? Jó? Ué, só não mexe na vida dele. E é exatamente isso que nós trocamos, essas pérolas. Há uns anos atrás eu preguei uma mensagem: treino fácil, combate duro. Combate duro, treino duro, combate fácil. Muitos de nós queríamos ser poupados, queremos manter o fermento e alegamos que depois o treino tornou-se trauma. E depois vão dizer: o pastor Mauro é pitbull. Não, não. Eu sou simplesmente um homem que faz o que tinha que ser feito. Somente isso. É o que nós usamos, vou passar a expressão, a história do mimimi, a destruir famílias, mães que destroem os casamentos, mas esposas que destroem os casamentos, esposas que por sua vez destroem os filhos, depois filhos que se tornam gigantes na sociedade. Essa é uma das definições da Bíblia sobre gigantes da sociedade. São filhos sem pai, filhos instruídos pelas suas mães. Amém? Nesse último ponto, o pastor tinha uma pergunta relacionada aos filhos da casa. E quando o pastor falava sobre jovens na presença do rei, e aqueles jovens tinham uma maneira de estar, de se apresentar. E a minha questão era, filhos imitam e reproduzem aquilo que vem nos seus pais. Era no sentido de que o pastor trouxesse esse ponto apontando para líderes que hoje são líderes porque se submeteram, na vertente de filhos que se submetem e não contendem com. Sim, sim. Gostava que o pastor trouxesse esse ponto, que era uma das questões que eu tinha, na vertente de filhos que se submetem e tornam-se líderes porque um dia se submeteram. Porque a maior parte das vezes o que nós vemos na rebeldia de contender com a unção ou com aonde devia estar sentado a honrar e acaba por não atingir o potencial que tinha que se atingir. Amém. Muitas vezes, como eu disse no início, ou no desenvolvimento da mensagem, nós precisamos de dar crédito. E tu não dás crédito a qualquer pessoa. Por exemplo, quando vamos a um banco, o banco, no mundo de negócios, nós temos, por exemplo, aquilo que na linguagem bancária temos o que é chamado carta de crédito. Então, eu, como uma empresa, vou negociar com uma fábrica, com uma indústria, mas eu não tenho como pagar. O banco produz ou emite uma carta, um título a crédito. Não libera o dinheiro necessariamente, mas crédito. Onde o banco torna-se como teu avalista, dizendo: nós confiamos, nós damos a nossa palavra, podem proceder, é garantido, vocês não sofrerão danos. Quando um embaixador ele é enviado para uma representação diplomática, ele leva credenciais. Quando ele lá chega, ele apresenta as credenciais ao poder soberano daquele país. E então a expressão do
embaixador acreditado naquele país, naquele reino. E assim também é o reino dos céus. Quem deu crédito, você não pode dar crédito a quem não foi acreditado. E não é só a questão do verbo eu acredito, tu acreditas, mas é da função do acreditamento. De dizer, como Samuel disse, Saul, hoje Deus teria confirmado o teu ministério. Quando nós vemos que Deus confirmou, Deus acreditou aquela figura, aquela pessoa, o Senhor revela, este é meu servo, minha serva, esse é o meu ungido, meu enviado, como nós falamos, hoje no início eu falei que nós usamos e abusamos de expressões. E uma das expressões muitíssimo abusada dentro da igreja é homens de Deus. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Qualquer periquito hoje fala isso. Porém, homem de Deus é Ish Elohim, que significa que era um homem que esteve na presença de Deus e foi enviado por Deus. Quando a mulher de Sunamita ela disse, eu vejo que este é um santo homem de Deus, ela disse isso, eu vejo um Ish Elohim. Ela não disse que ela viu um masculino na igreja. Ish Elohim é mesmo uma função, é um desígnio do Senhor. Então, Jesus perguntou, então, quem era João Batista? E eles disseram, bem, se nós dissermos que João Batista, o povo tinha João Batista como profeta e iam cair agora em descrédito perante o povo. Mas se nós dissermos que João Batista era de Deus, então ele nos pergunta por que não obedecemos a um Ish Elohim. Então agora Jesus não estava só a expor que eles estavam a rejeitar Jesus, eles estavam a rejeitar quem outrora também tinha sido enviado. Então o problema, a cisma dos fariseus não era com Jesus, somente. Depois nós vemos Lázaro ressuscita, também cisma dos fariseus. Na ressurreição de Jesus, Pedro é proibido de pregar o evangelho. Agora, nós entendemos também que eles rejeitaram João Batista. Eles não queriam abrir mão do tacho, eles queriam manter-se como as figuras. Lembra de Simão o Mágico, que enganou o povo dizendo que ele era o grande poder de Deus? Então, exatamente aqui, onde entra a urgência desta mensagem, quem deu crédito à nossa pregação, porque há uns que se colocam como espíritos impostores, dizendo que eles são, e o Espírito Santo não lhes acredita, não testifica sobre eles. Mas há outros que a gente pode até não gostar, pode até ser como um soco no estômago, a verdade que ele nos diz. Mas o Espírito Santo está a dizer, ouve. Então, dentro disso, Paulo exorta porque nos últimos tempos os homens buscariam para si mesmo mestres que lhes falariam segundo os interesses ou a coceira dos seus ouvidos. Então, é muito fácil essa geração ser seletiva no que e a quem ouvir. Por quê? Porque eu quero alguém que me apare os meus interesses. Esse é o comportamento dos gentios. É a gravidade de estar dentro da igreja e perderes. 1 Coríntios 11, uns estão fracos, outros doentes, morreram antes do seu tempo por não terem discernido o corpo de Cristo. Por que eles não discerniram o corpo de Cristo? Porque eles não deram crédito à pregação. Dar crédito a alguém que o Espírito Santo não acreditou é a mesma coisa que estar no mundo. Rejeitar, combater a palavra na boca de um Ish Elohim é convidar a tua própria destruição. Aquele inferno que Deus veio destruir vai invadir a vida de um homem e de uma mulher que pura e simplesmente recusa-se a ouvir. Porque para isso ele foi enviado, para ajuntar, como a galinha junta os seus pentos debaixo das suas asas. Então, é necessário nós vomitarmos, renunciarmos. Nessa noite é necessário você entender isso. Não tape todos os ouvidos ao que o Espírito Santo diz. Renuncie. Vomita antes que você seja vomitado. Não é?
Amém, pastor. Um outro ponto, à medida que o pastor trazia o primeiro ponto em que o pastor falava sobre o caminho, à medida que o pastor falava, subiu ao meu coração a passagem que o Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Amém. E em como o Senhor, quando fala de ceifeiros, fala de trabalhadores. Uhum. Entendemos nós que trabalhadores têm uma mente renovada. Nem sempre. Basta olhar para a saúde. Mas o que eu quero dizer é que há trabalhadores que vão passear e depois eles são convencidos a errar. Em outras palavras, há trabalhadores que vão e que não foram formados e que têm deficiência na identidade deles, que quando lá chegam eles sujeitam-se à vontade do povo. Porque isso que eu disse no início, Daniel 1, chamaram os jovens que sabiam estar na presença do rei. Por quê? O rei é a autoridade não se negocia. E um desses jovens era Daniel. Quando aqueles homens astutos manipularam a lei, dizendo que quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha, Daniel não negociou autoridade. Ele não se prostrou. E ele, não tendo negociado autoridade, não se prostrando, Jesus apareceu na fornalha de fogo. A obediência e o posicionamento de Daniel provocaram visões e discernimento do Espírito ao próprio rei. O rei perguntou, mas não eram 4, não eram 3 que nós enviamos? Como é que tem um quarto, e o quarto tem a aparência do Filho do Homem? Quer dizer, você tem dificuldades em entender o Filho do Homem, mas o rei ímpio, pelo bom testemunho daquele jovem que não negociou a autoridade, os olhos dele se abriram. Quem deu crédito à nossa pregação, talvez agora um outro elemento, pastor Catarina. Muitos darão crédito porque você não negocia. Pedro diz, estai prontos para dar uma resposta da razão da vossa fé. Ficai firmes. Ficai firmes na nossa comunhão com Deus. Jesus aceitou ir à cruz porque ele acreditava que o Pai não ia deixar ver a putrefação. Ele acreditava que o poder da ressurreição viria sobre ele. E aqui está como você sai da acusação e do estado de um gentio. Pela fé no Senhor. Você se submete porque tudo coopera para o que eu amo a Deus. Você sabe que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém? Vou repetir. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém? Então, você tem que parar de chamar exortação e correção armas forjadas. Amém? A correção e a exortação é para te arrancar a astúcia da criança. Amém? A estultícia da criança. Para você se torne um homem, uma mulher que agora esteja apto para estar na presença de Deus. Porque na presença do rei, a autoridade não se negocia. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Era mesmo essa minha pergunta, ia culminar em como sair do caminho dos gentios, e é a resposta que o pastor trouxe, realmente. Glória a Deus. Amém. São pontos, pastor, que levam-me a tentar muito na vertente dos trabalhadores, de como, e à medida que o pastor trazia estes pontos, eu atentava para essa passagem de que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, em como muitas vezes aqueles que deviam estar dedicados no altar a servir o Senhor ainda são achados entretidos no caminho dos gentios. Saul, ele disse, eu fiz a vontade de Deus. Eu esperei, mas o povo pressionou. Quantas pessoas pecam porque foram pressionadas? Uhum. E é preciso que você entenda. Não é a questão da acusação porque Deus te perdoou, mas é a questão do caráter que não foi aprovado. Ou que precisa de ser transformado. Se você peca pela pressão, é o indício que quando você assumir o ministério da tua vida, e são vários aspectos do ministério da vida, família, ministério eclesiástico, o agora é o mercado de trabalho, ok?
aonde Deus te envia, se você tem a tendência de ceder, pecar por causa dos outros, você também tem a tendência de começar um trabalho e não terminar. Começa uma tarefa e não conclui. Procrastinação, pecado. Okay? Depois da procrastinação vem a pobreza. E aqui entra o grande desafio já dos gentios dentro da igreja. O gentio veio para procurar comida, a bebida, o casamento e dar-se em casamento. O que é que acontece quando eles vêm fazer isso? Muitos estão cheios de problemas, muitos estão cheios de situações. Ai, pastor, tem uma situação, meu marido já não quer mais nada comigo. Ele não te contou o que é que ela está dizendo do marido. Ele só te disse já o, o after. Então, pastor, lá no trabalho, estou a ser perseguido. Ele está a te dizer que lá no trabalho ninguém está a perseguir. Ele já mesmo que é o próprio diabo lá dentro. O que é que acontece? Ele decide fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, que que nós temos que instruir as pessoas. Não é só orar por ti. A oração sem instrução é um protesto. A oração sem instrução é um protesto. Vamos só tapar o sol com a peneira. Na realidade, você tem que ser instruído para saber como agir bem. Amém? E o que é que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo. E como é que Deus te amou? Enviou o ensino. O que é que a palavra de Deus diz? Que Deus ensina, corrige, instrui aquele que Ele ama. O maior ato de amor é quando você é confrontado. Amém. Amém? Lembro-me da minha querida avó, que os mais velhos chamavam mamã. E a minha avó, o que ela fez comigo um dia após me sentado assim numa poltrona, disse: senta. E ela me perguntou: qual é o teu problema? Eu disse: mamãe, eu era miúdo, até 7, 8, 9, 8 anos. Qual é o teu problema? E aquele dia foi a Liga das Velhas. Eram todas mais velhas, 60 anos. Só as avós. Qual é o teu problema? E eu me lembro, de criança, agitado com ira. Ela me pôs sentado. Até que aquela ira, e ela me instruiu a ser manso. O que acontece nos dias de hoje, já partiste, já extrapolaste, as palavras depois não voltam. Como é que você vence isso? Dar crédito a alguém. Reconhece quem está a falar contigo. E em ti sujeita-te. Nós conhecemos a história do Aliko Dangote como um dos maiores ou mais ricos homens de África. Mas a história do Aliko Dangote foi exatamente essa. Um homem entrou no avião e perguntou por duas pessoas voluntárias que se disponibilizassem para ceder um lugar ou 2 lugares a 2 pastores que tinham de embarcar naquele momento, mas não tinham lugar. E o Aliko Dangote olhou para o seu companheiro e disse: é um homem de Deus que está a falar conosco. Ixi, nossa reunião é só amanhã. E o que me mais chama a atenção nesse testemunho é que quando ele se levanta, ele foi perguntado: como é que te chamas, jovem? E ele disse: eu sou Aliko Dangote. E ele descreve logo a seguir como se fosse o sobrenome dele: sou um homem de negócios que está a passar mal. Agora repara bem, ele está frustrado porque os negócios não estão aí bem e vem mais alguém que lhe diz de ser do teu lugar. Às vezes, um homem de Deus enviado, uma palavra, era para reverter a tua história. Aquele teu vitimismo, aquele teu trauma, aquela tua história que você não abre mão, que é o único motivo de conversa, é a única razão pela qual você respira e transpira, veio mudar a tua história se você soubesse sair do caminho dos gentios, seguindo a quem a pregação daquele, dar crédito àquela pessoa. Eu olharia para essa questão como o Dangote teria, se calhar, como um gentio, todos os motivos para poder dizer isso e aquilo. Mas sabe, o Espírito Santo, ele mede. Cada vez que eu queria ajudar a entender isso.
Cada vez que a palavra é dirigida a ti, o Senhor está a medir a tua fé. Cada vez que Deus manda alguém corrigir, eu instruí a igreja neste sentido. Eu não corrijo, não repreendo qualquer pessoa. Quando eu estou a investir em alguém, na qualidade aqui estamos a falar de liderança, autoridade não se negocia. Quando eu estou a investir em alguém, eu quero levantar alguém, eu vou repreender aquela pessoa. Eu vou corrigir aquela pessoa. Eu não estou a implicar com aquela pessoa. Eu estou a testar o terreno para ver se essa pessoa está apta para suportar o que eu quero lhe entregar. Porque há uma necessidade de ter estrutura, caráter. Vou repetir. Não é que o teu pecado não tenha sido perdoado, é o teu caráter que tem que ser transformado. Não esqueça isso. E normalmente eu vejo que essas pessoas estão, algumas pessoas não estão mesmo nem conscientes sequer. Eles estão tão no caminho deles de gentios, preocupados com a sua vida, é que eles não conseguem reconhecer. É um homem de Deus que está a falar conosco. Quando Dangote disse isso ao Benson Idaúsa olhou para ele e disse: assim como ficaste de pé diante de mim, o mundo será colocado de pé diante de ti. Dangote é só o dono da refinaria, a maior refinaria da África. Quando nós temos governos a passarem mal para estabelecer uma refinaria, um homem acaba por ser um governo. Mas um homem com a palavra de um Ish Elohim, ele tem esse apoio todo. Se você for perguntar, mas quem é que lhe dá isso? Quem é que está por detrás? Então você sabe quem está por detrás. Foi uma palavra que um Ish Elohim lhe deu. Então, independentemente da frustração dele momentânea naquela altura, ele saiu daquela condição por meio de uma palavra que ele comeu. Ele agarrou-se naquela palavra. Amém? E é necessário que a gente entenda aí como é que devemos mesmo compreender a saída, o êxodo, a libertação, né? A crucificação da tua carne, sair da carne para o espírito, está aqui. É esse entendimento. Quem está a falar contigo? Então há pessoas que eu eu recebi as credenciais delas. Eu sei quem é essa pessoa. Quando essa pessoa está a falar, o meu coração se abre. Eu reconheço Cristo num homem. Eu reconheço Cristo numa mulher. E quando eu reconheço Cristo, o Cristo em mim, se prostra para ouvir. Pô, esse é um homem que Deus está a falar. Isso são sinais de maturidade. Porém, essa maturidade não vem com a idade. Essa maturidade é quem deu crédito à nossa pregação. Porque a pregação não foi só acerca de isso e aquilo. São também dos princípios, dos costumes do reino. Então nós fomos discipulados no reino. Efésios 4:20, mas vós não aprendeste assim em Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação não é só que sabemos que está escrito em Mateus 6:33 e Mateus 7, verso 1. Não, é que nós temos os frutos, os atributos do reino. O dar crédito à pregação, a pregação tem essas características. Ok? Por isso é que os bereanos foram chamados nobres. Foram chamados nobres. Então você precisa de entender que a terra só responde a ti. E agora a terra, o que é a terra? Inclui tudo. Finanças, saúde da tua família. E quando digo saúde, não é só saúde emocional. Porque há famílias que estão doentes por causa do estresse emocional. É gritaria, é discussões, é contenda toda hora. Isso, se fores manso, a terra responde. Amém? Então, independentemente qual seja o teu caos, qual seja a tua situação, no meio da tempestade, Jesus estava no barco. Quem é aquele? Foi o que criou o mar. É o que criou o vento. Ele é que tinha autoridade e comando sobre as coisas. Quem criou aquela tempestade, aquele vento? Não é ele. Se a origem, se aquele momento foi atividade demoníaca ou não, quem tinha, quem tinha a patente, o direito de autor, era ele. O segredo foi convidar Jesus, eu estar com Jesus no barco.
E Jesus levantou-se, aquietou o coisa, e veio a bonança. Então, independentemente de qual for a tua situação, você tem que aprender a ter atitude mansa para que a terra saiba responder a ti, a terra te obedecer. Então, cada vez que há um ensino, há uma instrução, como hoje, Deus está a medir a tua fé. Nessa noite, Deus está na tua casa, está a ouvir, está a ver, para saber se deste crédito e Ele pode deixar após si uma bênção. O espírito da Rainha dos Céus, o espírito de Jezebel, produz ou promove incredulidade. Aquilo que eu estava a dizer no início, os gentios ouvem uma coisa, eles distorcem. Deus te ama e não te ama a ti. Deus te perdoou, que o pecador sou eu. Isso é a característica. Quando você vir isso, se você tem essa tendência, isso é a presença do espírito de Leviatã. Um espírito de orgulho, soberba, espírito das águas. É um espírito que te faz ser arrogante e desprezador da unção. Jesus chorou diante de Jerusalém. Se soubesse a tua visitação aqui. Por que Jerusalém? Jerusalém esqueceu-se de quem lhe deu a palavra. Tornou-se arrogante. Ele veio aos céus e eles não lhe receberam. Então, nessa noite terminamos a nossa mensagem aqui sobre aquela questão. Muitos ouviram e disseram: já aceitaste Jesus? Na realidade, ninguém tem que aceitar Jesus. A Bíblia nunca falou de aceitar Jesus. A Bíblia fala sobre receber Jesus. Aqui a importância de não deturpar as Escrituras ou de usar termos levianamente. Receber Jesus. O que significa receber Jesus? O fariseu abriu as portas, recebeu Jesus em casa. Mas o reteve? Não. Ele ainda olhou e disse, com desdém, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Jesus, discernindo os pensamentos, ele disse, desde que eu entrei aqui, nem me saudaste, nem nada. Estás só a me testar. Então é característica dos gentios. Que ele está sempre com desconfiança. O gentio não experimentou o amor não desconfia. Amém. Se você não confia naquela pessoa a te amar, mas confias no amor de Deus, aquilo é suficiente, basta, independentemente de quão malignos sejam, Deus te ama. Agora, a ideia que você está em luta contra o mundo, talvez seja que você pertence ao mundo e está a lutar constantemente. Esse é que é o problema. Eu aconselharia a não deturpares as escrituras, usando ideias de que você está a ser perseguido quando está a ser corrigido, que estão, por misericórdia, o Senhor a travar-te para você não ser destruído, e você começa a usar nenhuma arma forjada contra mim prosperar. Não. Não faça o burro falar contigo e te perguntar, mas você não está a ver o anjo com a espada desembainhada? Até quando então? Não é aceitar, é não lhe deixar ir embora. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Quando nós vamos para o original, está escrito Abraão Amin e lhe foi transferido. Abraão recebeu o justo Deus. E o que o Senhor lhe disse tornou-se agora, que era a semente, para que Abraão se tornasse como Deus. O que significa isso? Quando eu venho ensinar, venho instruir, venho confrontar, venho repreender, é para que tu te tornes como eu. Eu tenho paz comigo mesmo. O que isso significa? Eu não amputo minha perna. Eu não retalho o meu braço. O que significa isso? Ensinar-te para seres como eu. É para não te deixar embora. É para te reter. Eu ouvi a palavra do Senhor e as suas instruções, o retive. Eu recebi poder para ser feito filho de Deus. Eu instruo o povo para os reter, para eu me tornar pai de multidões. Vou repetir. Eu recebi a palavra e a instrução do Senhor, o retive. E aí recebi poder para ser feito filho de Deus. Porém, eu instruo o povo, corrijo
repreendo, consolo, exorto, para te reter, para que eu possa me tornar um pai de multidões. Se você acha que a instrução é para te destruir, você está debaixo da influência do espírito de Leviatã. Se você acha que o silêncio é para te humilhar, estás a desprezar o tempo para refletir e aplicar o teu coração ao teu caminho. Nessa noite, eu estou a te ensinar a confiar em Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação tem a mensagem e tem também o perfil e os costumes do reino. Então nós não somos só paroleiros da palavra. Nós temos a estrutura do reino. Então Jacó agarrou-se ao Akv. Esse Akv, daí o nome Yaakov, é aquilo também que é chamado no hebraico mitzvah. Mitzvah é traduzido como mandamentos. Mas mitzvah no hebraico não é mandamento como obrigatoriedade. É como os segredos para lhe agradar. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Na sua infinita sabedoria e misericórdia, Deus sabe que somos falhos. E então o Senhor vem e às vezes fica em silêncio conosco, para provocar que nós lhe busquemos. Há momentos que o Senhor nos corrige, nos repreende, envia pessoas para nos exortarem. Mas é o Senhor a tentar te reter. Então não deixa nessa noite Satanás continuar a ter vantagem sobre a tua vida, ministério, família, finanças, saúde. Seja manso. Deixa a terra, instrua a terra como te responder. Amém? Muito profunda a mensagem de hoje e que o Senhor acha em ti profundidade para receber. Lembre-se, o que eu falei foi porque eu vi o Senhor, duas coisas que eu ouvi o Senhor falar comigo hoje. Assim que eu sentei nessa cadeira, eu disse, Senhor, qual é a tua palavra? O Senhor disse, quem deu crédito à minha pregação? E depois eu vi um anjo a medir o tempo que és tu. Quando a instrução vem, é o Senhor a perguntar, esse edifício está pronto para ser habitado? Aquele quarto já foi ampliado? Quando o Senhor está a medir, na realidade Ele está a perguntar se te tornaste uma região árida para demônios. Porque demônios não habitam em regiões áridas. A forma mais eficaz de você expulsar e manter demônios fora da tua vida é tornando-se uma região árida. Amém? Diga amém. Deite fora o fermento. Fuja do caminho dos gentios. Dê a crédito à pregação. Cristo crucificado e ressurreto. E você que prega, não vá pelos caminhos dos gentios. Não pregue essa mensagem. Antes o reino e os seus costumes. E os costumes do reino são justiça, paz, gozo no Espírito Santo. Os frutos do Espírito. E a terra responde a homens desse calibre. Pai Santo, nessa noite nós oramos pela tua palavra, na minha boca, mas hoje nos teus corações. Para que eles possam, ó Deus, não somente ouvir, mas serem poetas de Cristo, praticantes da palavra. E nessa noite, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Por aqueles que estão a ser medidos, também estão a ser empoderados à medida que eles retiverem a palavra para não deixarem ir. E eles antes, Senhor, se tornam habitação, o teu lugar escolhido na terra. No nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço. Quando me disseste que elevei muito alto o ministério, minha oração hoje, eleva eles também, por meio desse ensino. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Tatiana. Amém, Amém. Pastor Mauro, muito obrigada por essa palavra. Às 10 horas, aguardamos por você domingo. Não perca a igreja em casa. Medite na palavra, naquilo que o pastor mencionou. Busque o Senhor, ore por nós, tire tempo, ore pelo pastor.
Deus abençoe e aguardamos por ti no domingo. Glória a Deus. Amém e amém. Meu Isaac, só queria fazer só um sinal aqui à equipe técnica. Acordei mais hoje. Amém. Amanhã vou acordar de novo. Amém? Amém. Eu acordei de novo. Amanhã vou também atazanar a cabeça do diabo que te atormenta. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha bom ânimo. Glória a Deus. Amém e amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.